Alô galera, tudo bem? Quem fala com vocês é o Dr. Jailton Patrício. Tem meu Instagram, Dr. Jailton Patrício, e eu falo da cidade de Goiânia. Um forte abraço para vocês. E chegou uma pergunta aqui, um namorado em crise, falando lá do Rio de Janeiro. Um abraço para o Rio de Janeiro. Muitas pessoas me seguem lá, tem muitos pacientes. E um abraço para Recife, né? Ontem eu tive atendendo em Recife. Um abraço lá para Ipojuca. Um abraço para a minha querida Fortaleza também. Um abraço para Amsterdã da Holanda. Muitos pacientes e seguidores que me acompanham na Holanda. E um forte abraço lá em Israel. Pacientes em Israel e Bélgica também, que eu estava esquecendo aqui. Lá em Bruxelas, as pessoas me seguem, mandam comentário. Agora, este vídeo, esta pergunta surge lá do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo. Alô, alô, Realengo. Galera, ele manda uma pergunta dizendo: olha só, sobre sexo anal. Doutor, socorro, descobri que minha namorada fazia sexo anal com ex e comigo nunca tentou sequer. Doutor, faça um vídeo, por favor, respondendo. Descobri que minha namorada fazia anal com ex e comigo nunca tentou. Ela não quer fazer, doutor, comigo o que fazer. Por favor, muito obrigado. Olha só. Primeiramente, sexo anal, no livro do Luiz Felipe Pondé, ele fala aqui: aforismos imorais para os canalhas honestos. Na página 47, ele pega aqui algumas questões de Sade, né? Na metafísica antiga do sexo anal, ele era um ato de revolta cósmica. Na metafísica contemporânea do sexo anal, virou uma forma de confissão de um amor profundo. Nesse livro, retrata que o sexo anal é uma forma de confissão de um amor profundo. É uma intimidade que chega. Primeiramente, o sexo anal muitas pessoas tentam fazer por curiosidade, por algum parceiro forçar, por algum parceiro querer, curiosidade. E muitas vezes o que deu para entender aí, que se encaixa na maioria das parcelas, é que a sua namorada tentou fazer no passado antes de você, né? E ela não gostou, não se adaptou, não foi a praia dela. Talvez por vários motivos, dá para linkar aqui, mas ficou claro que ela não gostou. E talvez ela tentava, ela fazia sexo anal para agradar o outro. E ela evoluiu, começou a falar não. Não é porque ela não gosta de você, é porque ela não quer, ela não curte. Agora vocês dois têm que chegar no acordo. Tem que conversar, tem que dialogar. Agora, se ela não quiser, beleza, aí você aceita. Conheço homens que não gostam e a mulher gosta. E eles são casados e vivem super bem. Tem homem que gosta, a mulher também não gosta, ao contrário. E vive super bem. Tem casal que fazem anal e vivem mal pra caramba. Isso é muito relativo. Agora você tem que conversar com ela em relação a isso, se vocês chegam num acordo.
Agora, se isso for muito importante para você, o anal, mais do que ela, se o sexo anal for mais importante do que esse relacionamento, mais pelo amor que ela sente por você e você por ela, e você não suporta viver sem, então, ou faz uma terapia, ou você termina essa relação e vai viver com outra mulher que faz sexo anal, que gosta, que se adapta a isso. Agora, você querer se comparar o seu amor profundo com o ex, é muito complicado isso aí. A nossa dor tá onde nós colocamos significado. Tem pessoas, casais, que a mulher já fez e ela casou com outra pessoa que o cara não curte, o cara e vive super bem. Isso é muito relativo. Agora, querer comparar as relações porque ela viajou, foi para tal lugar e você não foi com ela, isso aí são uma relação de comparações. Muitas vezes você se compara em muitos âmbitos da sua vida. E essa comparação não faz bem para ninguém. Eu não ia ficar pilhado, preocupado, chateado com isso. Eu ia ver a relação em um todo. Se ela me ama, se ela gosta de mim, se eu gosto dela, uma pessoa incrível. Agora eu colocar o sexo anal em cima de 90% da relação, por conta disso, às vezes você arruma uma mulher que faz anal do jeito que você gosta, mas você é infeliz na relação. Eu acredito que vocês têm que conversar. Talvez ela tenha um trauma, talvez não foi legal a experiência, e você pode também rever isso com ela. Brigar você nunca vai convencer. Você brigar, encher o saco dela, só vai reforçar o reforço negativo dela. Brigar, discutir, só vai reforçar mais ainda a raiva dela que ela sente em fazer o sexo anal. Agora vamos para a história do sexo anal. Como sexólogo, eu vou explicar um pouco para vocês. Vou contar um pouco aqui, mais ou menos 6 fatos sobre o sexo anal que provavelmente você não sabia, né? O sexo anal foi praticado pelas culturas antigas há mais de 100.000 anos, há mais de 1000 anos. O Moche, né, cultura que prosperou entre o século 100 a 800 depois de Cristo no Peru, viu o sexo anal não apenas como uma forma normal de 2 adultos se relacionarem, mas como um ato sexual com vários benefícios à saúde. De fato, a cerâmica de Moche retrata mais o sexo anal do que o sexo vaginal. Historiadores acreditam que isso ocorria porque eles usavam o sexo anal como um meio de controle de natalidade. Os gregos e romanos também gostavam disso. O sexo anal era praticado abertamente na cultura grega e romana, mas apenas entre um homem adulto e um menino com uma forma de mentoria. Tais relações eram particularmente comuns nas forças armadas, onde a bissexualidade masculina era considerada normal. O sexo anal também era uma prática comum para casais heterossexuais em sua noite de núpcias, também por propósitos contraceptivos. Dito isto, mesmo que o sexo anal fosse bastante feito, ainda era visto como tabu. Era apenas socialmente aceitável na condição citada acima, de homem adulto e um menino geralmente escravo. Mesmo naquela época, os gregos já sabiam da importância de usar lubrificante. Se você já fez sexo anal, sabe que o lubrificante é crucial e os gregos entenderam isso intuitivamente. Com certeza os estoicos amavam isso aí. Evidências sugiram que os gregos usavam azeite de oliva como lubrificante durante o sexo. Naquela época isso poderia até ser considerado uma boa ideia, porém é importante lembrar que você definitivamente não deve usar azeite para o sexo anal, né? Animais amam o sexo anal, eles são bem mais tranquilos do que humanos quanto a isso. A Bíblia não proíbe explicitamente o sexo anal. O sexo anal ainda é tecnicamente proibido em 12 estados norte-americanos. Como eu li
no livro de Eclesiastes, num vídeo anterior, né? Falando sobre Eclesiastes 1:9, está escrito que não há nada novo aqui na terra. Não há nada de lançamento, de dogma, de paradigma. Essas coisas aí são mais antigas do que você imagina, meu brother. Não há nada novo. É que a pessoa que tem Rebeca e tem toque pegam essas coisas como se fosse lançamento, última geração. E a própria Bíblia afirma que não há nada de novo, não há nada de lançamento, não há nada de inédito. Tudo isso já acontecia desde os primórdios. E aí o Sírio de Rebeca pega isso como algo fenomenal, uma forma de amor, de confissão profunda. Ele amou, ele gostava dele e não gosta de mim. Eu não tenho exclusividade, ele é melhor do que eu. Ele é uma pessoa bacana, top, diferenciado, eu não sou. Talvez eu sou um prêmio de consolação. Aí fica essas paranoias na cabeça e a relação vai ficar em torno disso e nunca vocês serão felizes. E assim de Rebeca faz com que você dê valor, significado a algumas coisas e começa a te fazer mal, e as coisas lógicas você acaba esquecendo. Então, meu amigo, se você nunca fizer terapia, se você não buscar ajuda, você vai para as cucuia. E se você terminar essa relação por conta disso, você vai procurar uma outra mulher. E aí o que vai acontecer? Você vai transferir todo esse caos para outra mulher. E hoje, na relação contemporânea, hoje é muito difícil aí você achar uma mulher que nunca fez um sexo anal, né? E isso é quase aí impossível você de encontrar. E aí, você também fez sexo anal? Você gostaria também que a mulher te condenasse, jogasse você na fogueira? Esse simples ato sexual natural da vida, você acha que isso iria te definir? Você fazendo algo natural da vida iria te destruir? Você ia virar uma pessoa sem valor, promíscuo? Uma pessoa desumana? Então, meu amigo, pense direitinho, pare de sofrer com essas paranoias. Comece a ler, estudar, ver sobre as questões da saúde, da biologia, da história da sexualidade. E aí tudo isso aí é superego. Por isso que você tem que tratar superego. Os psicólogos que são da TCC, da outras abordagens, ele quer tratar o cara como autoestima. Não vai funcionar. Ele tem, o psicólogo da TCC, ele não entende muito sobre aparelho psíquico. E vai para outra área. Tem que procurar um psicólogo psicanalista, que ele entende sobre isso, sobre sexualidade, o cara entende sobre superego, sobre complexo de Édipo, complexo de Electra. Tudo isso envolve a Rebeca. Entender sobre id, ego e superego. Ego e superego são duas coisas totalmente diferentes. Então a maioria dos pacientes que sofrem de toque e síndrome de Rebeca, o problema dele está no superego. E aí eu lembro da formação, né, de 30 pessoas, só 5 manjava de superego. Os 25 iam para outras abordagens, não sabe nem o que é isso. Então você tem que procurar profissionais que tenham a pegada disso aí. Tem meu Instagram, tem os meus contatos, né? E entre em contato comigo. Entre em contato, não sofra sozinho. Isso aí também sempre existiu na relação humana, os ciúmes do passado. Não sofra sozinho, meu amigo. Me procure. Vamos lá. Um forte abraço.